Boa noite. E aí, Rony, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom, meu querido? Tudo jóia. Tudo ótimo. Meu amigo, muito prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. O prazer é todo nosso, Guto. Seja Aham. bem-vindo, tá? Prazer é todo Gratidão. meu. Legal. A gente faz, no Conversando Abobrinha, a gente faz algumas coisas diferentes. Por exemplo, a Hum, gente não inicia logo pedindo para o convidado se apresentar, não. aham. A gente começa logo a fazer algumas perguntas. Daqui a pouco eu paro e pergunto, Guto, quem é você? Aí você diz onde Ah. nasceu, conta a sua historinha, onde nasceu, tudo. Porque no começo as pessoas estão chegando, aí a pessoa se apresenta, Uhum. daqui a pouco, quando tem mais gente na live, a pessoa já, já se apresentou. Então Ah, daqui a sim. pouco eu faço a perguntinha, mas antes disso a gente já começa, alguma coisa assim, certo? Claro, Por tamo, exemplo, tamo aqui. obrigado. Guto, veja, estreou ontem em todo o Brasil o filme Pureza, Uhum. que conta a história da mãe maranhense Pureza Lopes Loyola, que durante 3 anos enfrentou diversos perigos e obstáculos para encontrar seu filho caçula, Antônio Abel, que tinha Exato. ido procurar em busca de sorte no garimpo. Me fala uma coisa para a gente, Hum. agradecendo a pessoa que já está chegando. Como foi a emoção de participar do filme Pureza? Como se deu o convite e como tudo aconteceu? Fala um pouco dessa história aí para a gente. Olha, meu amigo, cara, para mim poder fazer parte do Pureza realmente é um grande, eu acho que é um grande privilégio, na verdade, é uma grande felicidade poder estar participando de um projeto que tem uma temática tão importante para o Brasil. Tem uma coisa que a gente tem feito, nós estamos viajando o Brasil inteiro nesse processo de lançamento, e é interessante que pelos lugares que a gente passa, a gente percebe que existe muita desinformação sobre o que é a escravidão, sobre o que aconteceu no período da escravidão e como que a escravidão se desenvolve hoje. Então, assim, para a gente poder estar fazendo isso é muito importante para conscientizar e para sensibilizar o Brasil sobre como temos a escravidão hoje em dia. Pureza é um filme que conta uma história baseada em fatos reais da maranhense Pureza Lopes Loyola, que na década de 90 o filho dela saiu de casa em busca de uma vida melhor, eles eram uma família muito humilde, então ele sai para trabalhar no garimpo um dia e ele simplesmente desaparece. Abel nunca retorna para casa. Então a dona Pureza, ela começa a ela tem esse chamado de ir procurar o filho dela, entender aonde é que está o Abel. Então ela começa uma viagem pelo interior do Pará, interior do Maranhão, chega na Amazônia e ela descobre a grande rede de trabalho escravo que ainda existe no Brasil, isso na década de 90. Então, para poder salvar o filho dela, ela começa uma luta abolicionista. Num primeiro momento, interessante que não é nem para combater o trabalho escravo. Num primeiro momento, é para provar a existência de trabalho escravo. Então ela foi para Brasília, mandou carta para o presidente, começou uma campanha e ninguém acreditava nela. Ela voltou para essas terras para conseguir juntar provas e só começaram a acreditar nela depois que ela viajou para a Europa, depois que ela foi denunciar o trabalho escravo no Brasil, nos grandes centros do primeiro mundo. A partir daí que, a partir daí que começou a se acreditar nisso. E a partir da história da Dona Pureza, se criou finalmente o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que do ano de criação até hoje já se libertaram mais de 57 mil trabalhadores, sendo que os estudos indicam que existem centenas de milhares de trabalhadores que ainda estão nessas condições. E o filme, ele tem uma questão emocional que é muito importante, porque esse filme sensibiliza. Em todos os lugares que a gente está indo apresentar o filme, conversar sobre o filme, a gente percebe que as pessoas elas se sentem motivadas, elas se sentem engajadas com esse assunto que é tão importante. E então é pegar esses 57 mil pessoas e não enxergar um número, uma coisa abstrata, uma coisa que não tem necessariamente uma motivação para se ir atrás, mas é você pegar o rosto da Dona Pureza, o rosto do Abel, e entender que essas 57 mil pessoas são purezas, são Abéis, são Francisco, são João, são pessoas com nome, com carne e osso que estão passando por isso hoje em dia.
Então o filme ele é muito importante nesse sentido. E você perguntou o processo de eu entrar para o filme. Engraçado assim que Sim. foi um processo curioso que quase que eu não faço pureza. A grande verdade é essa. Eu sou um ator paraense. Eu era advogado tributarista antes de ser ator. Enfim, aí eu tive um problema cardíaco e tive uma mudança de chave, assim, pra gente. Eu tive uma mudança de chave para começar a fazer o que eu gosto, sabe? Então, comecei a fazer cursos de teatro, comecei a fazer os primeiros trabalhos comerciais, tive oportunidades na TV Cultura, até que eu decidi mudar para o Rio de Janeiro. E o interessante é que quando eu finalmente vou para o Rio de Janeiro para finalmente tentar a carreira de ator em um grande centro, eu recebo o teste para um filme que seria rodado no Pará. Então, num primeiro momento, eu fico num dilema, no sentido de que, cara, eu tive tanto trabalho, eu estou há meses me preparando para ir para o Rio de Janeiro, e quando eu chego no Rio de Janeiro, eu recebo uma proposta para voltar. Aí eu confesso que no primeiro momento eu fiquei um pouco na dúvida. Aí eu decidi mandar o meu material para os produtores, para os diretores, para eles verem. Aí eu fui convocado para fazer um teste, fiz esse teste, e o interessante é que eu, na verdade, não passei num primeiro momento. Enfim, exatamente. Na carreira de ator a gente recebe muitos nãos, né? Então é isso, vida que segue. Sim, sim. Retornei para o Rio de Janeiro, estava estudando teatro nessa época, e mais ou menos 3, 4 meses depois, eu recebo uma ligação porque um ator teve uma determinada situação e que eles estavam me convidando agora para fazer Pureza, que era uma participação pequena, na verdade. Aí, obviamente, eu aceitei, porque eu queria muito poder fazer Pureza, poder trabalhar com Dira Paz, poder trabalhar com um grande elenco. E quando chegamos no nosso processo de elaboração, de gravação, de leitura de roteiro, de ensaio e de conhecer as pessoas que passaram por isso, o processo foi muito dinâmico e eu fui ganhando espaço e o meu personagem foi crescendo. Até que, eventualmente, chegamos num momento em que eu tinha um grande personagem dentro do filme e a gente está vivendo essa experiência maravilhosa aí, de eu estar viajando o Brasil junto com a equipe, junto com o diretor, apresentando o filme, falando sobre trabalho escravo, conscientizando as pessoas sobre trabalho escravo. E está sendo uma experiência maravilhosa. Maravilha, Guto. Já tem umas 5 perguntas à frente que você já respondeu, não tem problema, eu improviso aqui, sem problema nenhum. Rony, assim, Aí, eu fui falando, pode, foi pode ótimo. repetir as perguntas, porque assim, eu falei meio por alto, tem muitas camadas dessa cebola aí que a gente pode Tem, acessar, entende? tem, tranquilo, tranquilo. Eu tenho um monte de coisinha para a gente falar ainda. Aham, Então, eu te faço aquela pergunta que eu falei no começo. Quem é Guto? Eu sei que você já falou que veio do Pará, foi para o Rio, mas aham. assim, como começou essa vontade de ser ator? Qual foi a tua primeira escola teatral? Né? Se teve apoio da família? Essa tua Aham. mudança para o Rio se deu em função de procurar uma oportunidade como ator? Ou foi a troca de profissão foi que te levou a ir para o Rio? Uma coisa depende da outra. Como foi que Aham. surgiu essa vontade desde criança? Eu sei que você anda muito lá no. Você anda muito. Você gosta muito do Circo Voador, da Lapa. A gente vai falar muito disso ainda. Aham, sim. Rony, assim, na vida, nossa, é muita coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente vai tentando repescar as coisas e tentando entender como é que esse processo se desenrola, né? E até eu virar ator, foi um processo de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E engraçado assim que muitas coisas que supostamente deram errado e supostamente não eram, não, supostamente eram coisas ruins, lá na frente se provaram coisas boas que me fazem estar no lugar que eu estou hoje, entende? É, então, Entendo. então, assim, eu fui criado numa família assim, em que a gente teve uma família de classe média, em que nós tivemos a oportunidade de estudar em colégios bons. Só que a gente tinha uma coisa que era do tipo assim, meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que seja advogado, médico, engenheiro.
É, é, Então, assim, você era pode assim também escolher. na minha família. Aham, pode escolher, fica à É, vontade. Advogado, médico, engenheiro, você pode escolher o que você quiser. é, Aí eu acabei, eu nunca questionei muito isso, na verdade. Eu sempre fui vivendo a vida, cumprindo as. Eu sempre fui uma pessoa muito de cumprir as missões que eu tenho, sabe? Então, ia para a escola, assumo que eu era um bom aluno, estudava, tirava notas boas, e entrei na faculdade de Direito. Comecei a estudar Direito, entrei para um grande escritório de tributário, que inclusive é a área onde eu tenho especialização em Direito Tributário. Entrei para um grande escritório como estagiário e fui me desenvolvendo lá dentro, fui crescendo dentro do escritório. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui um artista que eu digo que é incubado, sabe? Eu fui criado nessa família de que nós tínhamos que ser advogados, médicos ou engenheiros, mas no fundo, eu assumo que eu sempre quis ser artista. Meu grande sonho, na verdade, era montar uma banda, nessa época, montar uma banda e rodar o mundo fazendo turnê, viajando e tocando. É, Mas, enfim, a vida foi seguindo, me formei em Direito, comecei a trabalhar na advocacia, até que tivemos um determinado episódio, eu costumo brincar que a minha carreira de ator começou com uma dor de garganta, porque... exatamente, vou já explicar. A minha carreira de ator começou com uma dor de garganta, porque um determinado dia, vida que estava seguindo normal, eu trabalhando, começo a sentir um incômodo na garganta, começo a tomar remédio que não passa, e eu vou no pronto-socorro e me dão um diagnóstico, me dão um remédio que a dor de garganta não passa, essa dor de garganta evolui para uma febre. Comecei a tomar uns antibióticos muito fortes que machucavam meu estômago. Foi um período de mais ou menos 30 dias, assim, que eu estava muito mal fisicamente. Até que teve um determinado episódio em que eu tomei um remédio específico que eu estava tomando, depois de várias idas e vindas de hospital, que vai e volta, trocando diagnóstico, troca remédio, eu tomo um desses remédios e eu venho a passar mal. E eu caio no chão e minha mãe estava do meu lado essa hora, ainda bem, e eu falo assim que eu não tive, na verdade, não foi a pior dor no sentido de dor física, mas foi talvez a dor mais estranha que eu já tinha sentido. Eu conseguia literalmente sentir o meu coração dentro do meu peito, sabe? Tipo, a gente não sente, por exemplo, o fígado, não sente o intestino. Eu conseguia sentir o meu coração dentro do meu peito, sabe? E eu, mãe, tem alguma coisa errada, vamos pro hospital, eu preciso ir pro hospital, que eu não tô bem. Aí a gente correu para o hospital, pegou o carro, fomos para a Unimed e chegando lá, já me levaram direto para a UTI, fizeram alguns exames médicos e a conclusão que chegaram era que eu tinha tido um infarto, com 22 anos esse. É, esse, esse era o diagnóstico inicial que eu tinha tido. Aí fiquei na UTI e passou-se uns 3 dias mais ou menos, aí a médica veio falar comigo e ela falou, Guto, então, nós fizemos mais exames com você aqui e chegamos à conclusão de que, na verdade, você não infartou, mas que você tem um problema, mas você está com um problema cardíaco, e que a gente ainda não sabe o que é, a gente precisa rodar mais exames e vamos tentar descobrir o que é. Depois de algum tempo, descobriu-se que eu tive miocardite viral. Isso é resumo da ópera. Isso na verdade, eu peguei um vírus da gripe, que em alguns casos muito raros ele se aloja no coração e o miocárdio inflama. Então as consequências vai desde, enfim, morte até nem sei dizer o quê. Então comecei a me tratar, passei 10 dias na UTI, passei 40 dias internado, passei 3 meses de cama e passei um ano sem poder fazer atividade física. E eu tive essa mudança de chave, assim, eu lembro de estar na UTI e pensar comigo mesmo, assim, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, dessa história que eu estou te contando, de ter sido criado e seguir estudando, e começar a entrar na faculdade de Direito, e nunca me questionar muito do que realmente eu queria fazer, qual que era o meu lugar nesse mundo. E eu pensei comigo mesmo, assim, do tipo, poxa, se eu me recuperar disso, eu vou começar a fazer o que eu gosto, que na verdade era ser músico, como eu te falei anteriormente, né? É, aí
Tem uma palhinha pra gente, vai? Aqui eu tô sem equipamento nenhum, na verdade. Mas sim, eu queria ser músico, na verdade. Aí me recuperei, montei minha banda, isso em Belém do Pará. A gente começou a tocar e a gente tocava no cenário local, começamos a crescer. E até que um dia o telefone toca e é o meu irmão. Ele, Guto, tá vindo uma escola de teatro do Rio de Janeiro pra cá. Eu vou me inscrever pra ver o que que é. Você tá a fim de fazer? Aí eu pensando aqui, eu senti um calorzinho no peito, sabe? Minha vida é cheia desses momentos em que eu sinto uma coisa que eu tenho um impulso de ir fazer. Aí eu, cara, me inscreve nisso aí, totalmente despretensioso. Aí fui nesse curso, comecei a fazer, e eu brinco assim que eu passei a vida inteira casado com a música, conheci o teatro e descobri que era o amor da minha vida, assim. Aí, a partir daí minha carreira como ator foi lentamente acontecendo. Maravilha. Comecei a fazer teatro escondido e a gente foi desenvolvendo aí. Assim que eu comecei. Tudo tem um propósito, né? Nada é em vão, nada é coincidência, tudo tem um propósito, né? Tudo acontece na hora certa. Aham. A gente falou já, Guto, que o filme é baseado em fatos reais, tem Uhum. a direção de Renato Barbieri e traz Dira Paz como protagonista da história, né? Uhum. Sim. Como é trabalhar com esse diretor incrível e com esta atriz encantadora? Que ela é encantadora, é fascinante, Dira. A Dira é maravilhosa. Como é essa? Começando pela Dira, eu como paraense, a gente lá no Pará, a gente tem um carinho e uma admiração muito grande pela Dira. Ela Que ela é sempre de lá também, né? A Dira é paraense, exatamente. A Dira sempre representa, a Dira ela representa muito bem o Brasil e é um grande orgulho para a gente do Pará ter a Dira como sendo alguém que vem do nosso lugar, entende? Então, Sim. poder trabalhar com a Dira foi muito maravilhoso num primeiro momento por causa disso. Num segundo Ah, momento, que foi quando eu de fato vim a conhecer ela no processo de pureza, nas leituras de roteiro, nos ensaios, é perceber que a Dira mesmo sendo a pessoa que chegou no lugar que ela chegou, ela é de uma humanidade, ela é de uma generosidade gigante, assim. Teve um episódio, logo que a gente acabou de se conhecer, que assim a gente estava conversando sobre assuntos cotidianos nos ensaios de pureza, e a Dira, sabendo que eu sou paraense, ela começou a me fazer umas perguntas sobre o que, que eu achava de determinados assuntos. E eu lembro de me pegar me refletindo, do tipo, caramba, ninguém nunca perguntou minha opinião sobre nada, e agora a Dira Paz tá me perguntando o que, que eu acho, sabe? Então isso é muito legal, isso mostra a grande generosidade que é a Dira. E ela é uma atriz que. E ela é uma atriz maravilhosa que ela, como é que eu posso dizer? Ela eleva o trabalho de todo mundo. Nós tivemos vários episódios durante as gravações de Pureza que a Dira puxa alguma coisa na cena que todo mundo fica potente, que todo mundo cresce e que a gente tem um resultado final que é muito maravilhoso. Falando agora sobre o Renato Barbieri, inclusive eu passei os últimos 15 dias com ele. A gente estava viajando pelo interior do Maranhão, estamos viajando o Brasil no lançamento do filme, então eu estou tendo muito contato com o Renato Barbieri. O Renato Barbieri, ele é um grande conhecedor do cenário social, dos problemas sociais brasileiros. Ele vem do documentário, e o Pureza é o primeiro trabalho de ficção dele, porque assim é baseado em fatos reais, mas é preciso fazer determinadas adaptações para poder caber numa tela de cinema, num filme, né? O Renato, ele é um grande especialista no tema trabalho escravo. E a grande paixão dele por esse assunto é de fato genuína, e eu me peguei em vários momentos. Como Pureza foi meu primeiro filme, então eu esbarrei, eu tinha várias coisas da própria insegurança de ser a primeira vez que eu estou fazendo, de estar naquele lugar que eu nunca estive antes, entende? Mas eu me agarrei em várias coisas para poder fazer um bom trabalho. Uma delas era na paixão do Renato Barbieri por esse assunto. E o Renato Barbieri consegue convencer qualquer pessoa de que esse assunto é importante. E eu me senti convencido por ele e pelas situações que a gente estava vivendo lá,
de que Pureza era um filme importante, é um filme social, é um filme que o nosso objetivo é construir um Brasil menos desigual, um Brasil mais justo, onde pessoas não são escravizadas. É muito louco falar isso, mas a gente vive num país em que pessoas são escravizadas. Nós nunca vivemos um dia em que não houve escravidão no Brasil. Então, trabalhar com o Renato Barbieri é muito inspirador. E ele é uma pessoa com um olho diferente de enxergar o potencial das pessoas, de enxergar a qualidade que as pessoas têm. Tanto que eu fui para fazer uma participação pequena e, graças ao olhar do Renato Barbieri, eu consegui crescer dentro de Pureza e fazer um personagem que é muito importante na trama. E, abrindo um parêntese dentro da grande visão do Renato Barbieri, é que ele faz questão, quem for assistir Pureza, todas as pessoas que estão ali têm alguma relação com o assunto do trabalho escravo. Ou são abolicionistas, ou são ativistas. O filme teve a participação de trabalhadores rurais reais que foram escravizados. E eles que trazem essa verdade pra gente, eles que trazem essa potência pra gente. E é isso que dá a emoção do filme que a gente vai assistir no cinema do Brasil todo. Maravilha, maravilha mesmo. Ô, Guto, que caracter... vocês, antes de fazer essa pergunta, vocês estão em São Luís Eu estava em São Luís ontem e ontem? cheguei hoje no Rio de Janeiro. Aí passei por Codó, que é uma cidade no interior do Maranhão, que Codó é o seguinte, a gente viajou muito pelo interior do Maranhão e era uma viagem necessária para a gente apresentar o filme Pureza, porque o Brasil, o estado do Maranhão é um estado que tem os maiores índices de trabalho escravo do Brasil e a cidade de Codó é a cidade que tem os maiores índices de trabalho escravo do Maranhão. Então, nós estamos viajando o Brasil, não só nas grandes capitais, fazendo as pré-estreias, mas nós estamos fazendo também inúmeras pré-estreias sociais para populações em situação de vulnerabilidade, para comunidades quilombolas, que, como foi o caso de Codó, que é a cidade do Brasil com o maior número de comunidades quilombolas. Então, assim, tá mostrando esse filme para as pessoas e tá mostrando esse filme para pessoas que vivenciaram isso. A gente tem o feedback delas chegarem para a gente, pessoas que já foram escravizadas e dizerem, gente, é exatamente assim, esse filme me fez relembrar situações e entender que esse assunto é importante. Então, o objetivo de Pureza é convencer as pessoas, é sensibilizar as pessoas para esse assunto e até o momento acho que Pureza tem feito um trabalho muito bonito. Vocês ontem em São Luís teve a homenagem no TRE, se eu não me engano, e teve a presença da Pureza Real. real, né? A senhora. Como foi essa emoção? Qual a idade dela? Tu sabes? A Dona Pureza, eu posso estar errado, mas ela tem 85 anos. Se não for 85, é 86, 84, mas ela tá na casa dos 80 anos, com toda certeza. E assim, ela é uma senhora muito muito potente assim. Ela é uma senhora assim ela tem umas opiniões muito fortes e ela tem uma força que assim é singular. A Dona Pureza, a gente fala que ela é uma heroína brasileira autêntica. Porque imagina, junto comigo, Rony, uma senhora de classe social muito humilde, sai de casa carregando uma Bíblia e uma bolsa, ela atravessa a Amazônia inteira e ela começa, ela sozinha, uma luta contra uma estrutura gigante, que é a estrutura escravocrata que existe na Amazônia. E ela consegue não só provar a existência, como ela consegue montar um movimento que libertou 57 mil trabalhadores, assim. Então, poder estar junto dela é muito especial e é muito potente. E a Dona Pureza está muito feliz com esse filme. Tivemos vários momentos especiais em São Luís que a gente tem registrado em foto da gente tipo, abraçando a Dona Pureza e ela esboçando um sorriso, que é uma coisa assim, como ela tem teve uma vida muito sofrida, e a gente vai ver isso no filme, ela sorrir para ela não é algo muito natural, entende? Mas ela com o filme e ela com a gente ali, e a gente lutando por essa causa tão importante, a gente vê ela sorrindo, e a gente vê ela feliz, e a gente vê as pessoas querendo ouvir a história dela, a gente vê ela pegando o microfone e contando a história dela,
e as salas de cinema lotadas, ouvindo a Dona Pureza falar. É especial poder estar nesses momentos, sabe? É muita emoção, eu imagino, Guto, Aham, com certeza. De ambas as partes, né? exato. Veja, que características, Guto, que características mais desafiadoras você teve que adquirir para interpretar o personagem Maranhão? O que foi mais difícil? Essa é uma pergunta que eu me peguei pensando nisso outro dia. E a conclusão que eu cheguei é que ter trabalhado em pureza, por um lado, foi, não é a palavra fácil, mas foi algo natural que foi acontecendo. Esse tem o lado fácil e o lado difícil. Vamos usar essas palavras. Do lado difícil é porque é uma grande responsabilidade a gente poder fazer esse trabalho da melhor forma possível para que a gente possa ter nesse filme, no intervalo de aproximadamente 1h20, 1h30, convencer as pessoas da importância do trabalho escravo, e acho que o filme cumpre essa função. E a parte que era para ser muito difícil, na verdade, se torna natural, porque o diretor Renato Barbieri, ele fez questão de trazer para perto da gente os trabalhadores rurais reais que passaram pela escravidão e que foram libertados. Eles não só estão no filme junto com a gente, houve essa mistura entre atores e trabalhadores, que viraram trabalhadores atores, atores trabalhadores, entende? Como eles estavam junto com a gente no processo de preparação. Então, assim, nós não fomos para Marabá e começa a rodar a pureza. Não. Nós fomos para Marabá, que é a cidade onde acontecem episódios escravocratas. Nós passamos pelo processo de ir para os lugares e de nossa preparação foi nos lugares que aconteceu isso com os trabalhadores que foram escravizados. Então a gente aprendeu a mexer com foice, a gente aprendeu a mexer com pá, a gente aprendeu a mexer com enxada, a gente até brincava do ângulo certo para poder bater na juquira, para ela poder cortar. Então, ter passado por esse processo durante semanas, essa preparação que foi muito intensa, foi um processo que foi muito importante para a gente conseguir chegar nesse resultado final, que é o pureza. E o que supostamente era para ser difícil, complexo, na verdade se torna natural porque você está com as pessoas ali de carne e osso na sua frente. Então o processo acaba acontecendo de forma natural. É só a gente estar com o ouvido aberto, estar com o coração aberto para poder ouvir o que essas pessoas têm para falar. E a grande verdade foi que elas ensinaram pra gente como foi fazer o filme. Não foi a gente que ensinou nada pra ninguém, entende? A gente está no lugar de escuta, em pureza. A grande maioria das vezes. A gente vai para os lugares falar sobre o filme, mas o que é engraçado é que, na verdade, a gente sabe que a gente está ali, na verdade, é para ouvir. A gente vai apresentar o filme, mas a gente quer ouvir o que as pessoas têm para dizer, as experiências das pessoas, as experiências dos trabalhadores que foram escravizados e poder espalhar a mensagem desse filme. Muito massa, Guto. Dá um segundinho aqui para agradecer a todo mundo que está chegando. Grande Claro. abraço, pessoal. Rodrigues, Gorete, Vanjan. A Gorete está no filme com a gente. Um grande abraço, Gorete. Gorete, grande abraço. Rodrigues, Adonis Maciel, Grande abraço, Francisco Melo. Adonis. Olha, sintam-se todos à vontade, sintam-se abraçados, né? Agradecidos pela presença aqui, tá? E a gente tem um momento, Guto, um momento abobrinha, o nome da live é Conversando Abobrinha, né? E não só são coisas sérias, mas também a gente brinca um pouquinho. Mas a brincadeira também é séria. Uhum. Eu faço perguntas para você e você responde com uma palavra ou uma frase, tá certo? Ok. Aquele bate-bola, aquele bate-bola. Eita, fiquei Então nervoso vamos agora. brincar. Vamos que vamos. Peraí, que eu gosto de brincar. Vamos. Então eu te pergunto, frio ou calor? Calor. Cama ou rede? Rede. Gato ou cachorro? Cachorro, com certeza. Avião ou ônibus? Eu viajo muito de avião, eu aprendi a gostar. Teatro ou cinema? Cinema. Certo. Televisão ou leitura? Vou ter que falar televisão. Eu gosto muito de televisão, cinema, audiovisual, tudo.
2021 foi. Difícil, difícil. 2022 está sendo. Incrível, incrível, está sendo incrível. Carnaval é. Descanso. Descanso. A vacina é. Verdadeira. Um país. Nação, união, Uma saudade. minha mãe. Um momento de alegria. O que eu vivo agora. Fico aborrecido quando. Não consigo fazer aquilo que me preparei para fazer. Qual a sua maior qualidade? Entrega. Momentos felizes ou felicidade? Felicidade. Eu tive que pensar nessa aí, que eu me pego. Uma, uma fruta. Manga, da minha terra, Belém do Pará. Uma cor. Azul. Uma bebida. Cerveja. Uma comida. Tacacá. Família é. Apoio. E o que é o medo? Desconhecido. Show de bola. A primeira brincadeira. Uhul! Tá vendo? Muito bem, muito bem, muito bom. Guto, vamos em frente. Veja, além de ator, você é cantor, né? E já fez alguns festivais. Uhum. Eu li isso. Conta pra gente sobre essa outra atividade artística, né? E se você parou totalmente, ou se você toca algum instrumento, sente saudade da época que cantava, circo voador, por que o circo voador? Uhum. É interessante, Rony, porque assim, por exemplo, se for pegar o momento em que eu estou vivendo hoje, a minha carreira ela foi tomando uma direção exclusiva do audiovisual, que é onde eu estou focado nesse momento, onde eu estou investindo nesse momento. No começo da minha carreira artística, quando eu vim para cá para o Rio, obviamente a gente vai sentindo o terreno e vai plantando em vários lugares, para eventualmente em algum deles haver uma colheita, né? Então, durante muito tempo, eu fui para investir no canto, dança, próprio audiovisual, né, do estudo do teatro. Estudei teatro de palco, que é o teatro mesmo, e estudei o teatro também no sentido da interpretação para a câmera durante muito tempo. Durante bastante tempo, fui trabalhando na parte dos musicais, não no sentido de correr atrás mesmo, no sentido como estudante. Então, sempre toquei violão, fazia aula de canto, gostava muito de cantar. Ao mesmo tempo, ia fazendo essas outras coisas, até que eventualmente a situação foi afunilando, se é que você me entende. Começaram a aparecer muitos trabalhos no audiovisual. Eu fui fazendo essa atividade constantemente, constantemente, foi percebendo que era isso que eu gostava mesmo, que era isso que eu gostava, queria fazer mesmo, e que é o que eu estou vivendo hoje, com Pureza, é o que eu estou vivendo hoje com a série da Netflix Todo Dia Mesma Noite, que apesar de eu já ter terminado de gravar a minha parte, mas a série segue gravando, mas, eventualmente, eu pego meu violãozinho, toco uma musiquinha aqui, mas assim, despretensiosamente mesmo, sabe? Só pra mim mesmo, ou quando a gente tá numa rodinha de alguma coisa. Se é, Dá sempre para matar a saudade, né? dá sim, com certeza. Olha, durante a fase crítica da pandemia, por onde você andava? Com- Como foi difícil para você essa questão da pandemia? Foi difícil para todo mundo, mas atingiu você mais em que aspecto a tal da pandemia? Olha, Rony, a gente teve uma paralisação total
do mercado artístico como um todo. Porque é um mercado que gira em torno de público, que gira em torno de aglomeração. Seja você ir para um cinema, seja você ir para um show, seja você ir para um teatro. Então, assim, eu lembro de... Eu estava fazendo uma peça no Teatro Glaucio Gil, e nós já sabíamos da pandemia, que estava crescendo os números, mas que ainda não se havia fechado nada, ainda estava assim, naquele lugar de que não sabemos o que vai acontecer, e por enquanto segue a vida, sabe? Eu me apresentei, eu lembro de ter me apresentado no teatro, era quinta e sexta a minha peça. Eu apresentava no Teatro Glaucio Gil Estreamos na quinta-feira, depois de meses de preparação, porque teatro exige isso. Estreamos na quinta-feira, para voltar na sexta-feira, até que na sexta-feira recebemos a ligação de que, gente, vamos ter que paralisar tudo por 15 dias, porque no começo foi assim, né? Parava tudo por uma semana, aí chegava com essa semana, na verdade, passava para 15 dias, e desse 15 dias ficou um mês, até que a gente se percebeu, já estava um ano e pouco dentro de casa, e os números crescendo, e a situação entrando num redemoinho. Então, assim, num primeiro momento, eu estava aqui no Rio de Janeiro, mas chegou um determinado momento que a gente percebeu que ia parar tudo mesmo, sem previsão de volta. Então eu falei, cara, não adianta, eu moro praticamente sozinho aqui no Rio. Então eu falei, cara, não é uma boa ideia eu ficar sozinho dentro de casa, sem saber o que, que vai acontecer. Então eu peguei um avião e voltei para casa dos meus pais em Belém, para ficar junto com a minha família, para ficar todo mundo dentro de casa, mas todo mundo ali junto, se dando apoio, sabe? E eu acho que foi uma decisão acertadíssima, diga-se de passagem. Então, num primeiro momento da pandemia, eu estava no Rio de Janeiro e eu lembro de entrar num avião, assim, no último dia antes de fechar tudo, de fechar aeroporto, fechar tudo. Então, assim, 45 do segundo tempo, pego um avião, volto para Belém, trancamos a porta e não sabemos quando vai sair, sabe? Você perguntou a dificuldade também. E, e sobre a dificuldade foi, sabe, primeiro de não saber quando a gente vai voltar. Tem as dificuldades também da própria carreira. Eu tô com uma carreira que eu tô colhendo muitos frutos e estou muito feliz do que está acontecendo na minha vida. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu tô numa carreira no início ainda, sabe? De estar construindo as minhas relações, de estar tendo os meus primeiros grandes trabalhos, como, por exemplo, Pureza. Só que nesse momento eu ainda não tinha isso. Entende? Isso é hoje, a gente falando em 2022. No ano que a gente parou tudo, foi 2021, eu ainda não tinha isso. Então começaram a passar vários questionamentos na minha cabeça de, cara, será que vai acabar tudo e eu vou ter que fazer outra coisa? Será que eu procuro outra coisa para fazer? Até que, enfim, as coisas foram desenrolando, as coisas foram voltando. E eu lembro de ter retornado para o Rio de Janeiro e tá passando de novo por esse momento de vacas magras, pós-pandemia, das coisas ainda não acontecendo. E eu lembro eu tive esse episódio para mim foi muito marcante mesmo. Eu passei alguns dias pensando nesse assunto, até que eu num impulso liguei para casa dos meus pais, assim, eu comecei muito emocionado. Liguei para minha mãe, falei, égua mãe, eu desisto, eu quero voltar para casa, vou pensar em outra coisa para fazer. E muito emocionado, chorando muito. E a minha mãe, com toda a sabedoria dela, ela falou assim para mim, meu filho, eu tô até lembrando disso, até ficar arrepiado. Ela falou, meu filho, faça o seguinte, quando a gente terminar essa conversa que a gente está tendo, eu quero que você se ajoelhe na sua cama e que você peça orientação para Deus. Converse com Ele mesmo e veja o que acontece. E eu lembro de fazer isso, eu lembro de me ajoelhar e falar assim, pedir para o universo, sabe? Perguntar para o universo e pedir assim, o que eu falei foi, se for da tua vontade que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, eu queria um sinal. E no dia seguinte, eu acordo com a notícia de que Pureza ganhou o primeiro prêmio internacional.
Maravilha. Já pensou? Que sinal lindo, né? Que sinal Que lindo. mensagem, que Uhum. recado lindo que o universo mandou. Que, aliás, Pureza vem acumulando títulos, homenagens, desde 2020, né? Desde 2020, exatamente. Desde 2020. Comecei. Tem vários prêmios, premiações nacionais e internacionais, né? Isso mesmo. Uhum, isso. Pureza, nós já ganhamos até hoje 28 prêmios em 18 países. E isso mostra o tanto que o trabalho de pureza engaja as pessoas, emociona as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é uma história que é universal, é uma história que é amor de mãe, sabe? Tipo, tem uma fala no filme que eu acho muito linda, que a pureza fala para uma das pessoas escravocratas lá do filme, não vou explicar a situação, mas ela fala, todo mundo tem mãe, né? E ela está precisando de um favor dessa pessoa e ela convence essa pessoa usando esse argumento. E é verdade, todo mundo tem mãe, todo mundo entende esse amor incondicional e essa sensação de proteção, entende? Então, pureza toca as pessoas nesse sentido. Não só no sentido do amor de mãe, mas no sentido de conscientizar as pessoas para o trabalho escravo, para a importância disso. Então, nós já ganhamos 28 prêmios internacionais em 18 países. Foi o filme brasileiro mais premiado internacionalmente do ano de 2020. E o que é interessante, a gente vai percebendo como as coisas se encaixam e como esse filme tem alguma coisa lá em cima maior do que nós que está protegendo esse filme, é que a própria pandemia, num primeiro momento, atrasou muito o lançamento. O filme está pronto, eu acho que desde 2019, mas É, aproveitou-se esse momento de pandemia para o filme viajar. Como não podia ser lançado nos cinemas, o filme viajou o mundo durante os festivais, foi ganhando prêmio, fazendo muito barulho, e o filme volta agora para o Brasil, em 2022, com uma força tremenda. São mais de 80 organizações que apoiam o filme, o Ministério Público do Trabalho apoia o filme, a Justiça do Trabalho apoia o filme. Então isso traz uma força para a pureza que foi uma conjuntura de fatores assim que estava acima do poder de todo mundo, sabe? Isso foi muito especial. isso é muito bom. Guto, veja, vale a pena a gente repetir Hum, que a luta de Dona Pureza a tornou um símbolo do combate ao trabalho escravo contemporâneo e agora a história dela chega aos cinemas, uhum. sendo interpretada pela atriz Dira Paz. O trabalho escravo ainda é fato no Brasil. Como podemos modificar essa realidade, Guto? Primeiro passo é conscientização. Uma coisa que Pureza, o filme Pureza fala, isso é uma característica do nosso grande diretor Renato Barbieri, é você trazer o que é o trabalho escravo nos dias de hoje, de uma forma que todos possam entender. É importante que a gente entenda que o trabalho escravo hoje em dia é diferente do trabalho escravo da época da colônia, que é a escravidão negreira, a escravidão das correntes. A escravidão que acontece hoje em dia é uma escravização, como é a palavra? É uma escravização que ela é travestida de outras coisas, entende? Ela é travestida de outros processos. Então, o que acontece? Camuflada, né? Ela é camuflada, exatamente. O que acontece é que o trabalhador brasileiro, numa situação de vulnerabilidade social muito tremenda, ele é atraído para grandes fazendas, para grandes latifúndios, através de falsas promessas, através de promessas de condições boas de trabalho. Normalmente ele é de outro estado, a milhares de quilômetros de distância, ele não conhece aquele lugar daquela fazenda, ele é aliciado, é trazido para essas fazendas e chegando lá, recolhem-se os documentos deles, é cobrado coisas deles lá, como a alimentação, os próprios instrumentos de trabalho, a moradia deles lá. Lembrando que a gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade social tremenda. Uhum. E chega no final do mês, chega no final do período combinado, a pessoa não só não tem o que receber, como está supostamente devendo o patrão. Então ele está lá, no meio de um latifúndio, com milhares de quilômetros de extensão. Ele é de outro lugar, ele não sabe aonde fica a cidade mais próxima, não sabe nem para que direção fica a cidade mais próxima. Se ele decide
entrar na floresta, porque a gente está falando da floresta amazônica, ele sofre risco de ser comido por onça, inclusive, de morrer de doença, de morrer de fome. Ele está sob mira de armas ali, porque a gente tem os capangas, a gente tem uma situação de violência no campo muito grande e muito forte. E esse trabalhador ele fica preso lá, numa situação de cativo, numa situação sem ter o que receber, trabalhando para pagar essa dívida, o que caracteriza um trabalho forçado, sob cárcere, porque ele não tem como sair dali. Então, é uma escravização que não existe corrente, mas ele está preso, ele está sendo obrigado a trabalhar e ele não está recebendo, está passando fome, está passando necessidade. Se ele se revolta, ele é assassinado sim, porque a gente está falando de violência no campo. Enfim, então isso caracteriza a escravidão, mesmo ela com uma outra roupagem, sabe? Não é porque a escravidão trocou de roupa que ela não deixa de ser escravidão, entende? Sim, perfeito, Guto. Veja, o cinema já consta no seu currículo, certo? Certo. Qual é o próximo passo? Mais cinema ou pode pintar alguma novela? A princípio, ainda não tenho previsão de fazer novela. Obviamente, quero muito fazer e está nos planos. A minha carreira, nesse momento, ela tá voltada mais para o cinema. Não posso entrar em detalhes, mas estou previsto para gravar um filme nos próximos meses, que, enfim, de novo é cinema. E tenho ingressado também no streaming. Eu gravei a próxima série, na verdade, da Netflix Brasil, que é Todo Dia, Mesma Noite, a série que conta sobre a tragédia do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. E a princípio estamos nesse processo de streaming, uma hora eu faço streaming, outra hora eu faço cinema. Gosto muito de produzir as minhas próprias coisas, então eu tenho amigos que são cineastas e a gente quer escrever uma história que a gente criou e que a gente quer falar do que a gente quer fazer e nós produzimos nosso próprio conteúdo. Enfim, a minha vida está indo nesse sentido, sabe? Mas se eu puder resumir em poucas palavras, a princípio cinema e streaming, mas surgindo oportunidades em outras áreas, como novela, por exemplo, eu super, super adoraria fazer. Diz uma coisa, sucesso e fama são as mesmas coisas? Eu acho que não. Eu acho que não. Se eu for tentar definir o que que é sucesso, eu acho que sucesso é realização pessoal, realização profissional, que não depende de você necessariamente ser famoso, de você ser uma celebridade. Às vezes pode vir no mesmo pacote, às vezes pode vir junto, mas que não necessariamente é a mesma coisa, sabe? Beleza. A gente tem um segundo momento Ah, do Conversando Abobrinha, que é uma esse nome é agenda. maravilhoso. Eu tenho uma agenda que tem, todos os dias tem uma pergunta para cada dia do ano. Uhum, Aí eu vou fazer a pergunta que cabe na data de hoje, 20 de maio, né? vamos Nossa lá. data que estamos aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta, se pode ser dita. Vamos lá, 20 de maio. Deixa eu ver antes. Eita, caiu bem, Eita, bem legal. vamos que vamos. Pera aí, deixa eu me preparar, vai. 20 de maio. Qual foi a maior loucura que você já fez por amor? Qual foi a maior loucura que eu já fiz por amor? Aí até bati a cabeça aqui. Maior loucura que eu já fiz por Interessante amor. essa pergunta. Eu vou encarar a palavra amor como um termo mais genérico, assim, não necessariamente amor por outra pessoa, mas eu vou encarar como amor por uma coisa que a gente faz, assim. E eu acho que é uma loucura você abandonar tudo que você sabe, abandonar tudo que você conhece e para fazer outra coisa, que foi a escolha que eu fiz de simplesmente trocar de cidade, deixar tudo para vir para o Rio de Janeiro para tentar a carreira de ator sem conhecer ninguém na cidade, sem, sabe, ir para um lugar desconhecido para fazer uma coisa que você nunca fez, mas é uma coisa que você tem um chamado, é alguma coisa que você não é necessariamente uma escolha, sabe?
para mim não foi bem uma escolha vir para cá, porque se eu não faço isso que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu estaria fazendo, sabe? Não sei nem se eu estaria aqui, sabe? Então, eu diria que é isso, é largar tudo e vir para o Rio de Janeiro ser ator, sabe? Que é uma carreira bem difícil, é uma carreira com muita dificuldade. E eu considero isso uma loucura, mas uma loucura que para mim foi necessária, sabe? Maravilha. Você quer escolher alguma outra data para saber a pergunta? Vai aleatório aí. Coloca. Vai bota 19 de maio, que é a data da estreia de Pureza. Isso, é exatamente o que eu estava pensando. Não, eu ia sugerir justamente o lançamento do cinema, que foi ontem, né? Foi ontem isso? Qual foi a coisa mais criativa que você fez recentemente? A coisa mais criativa que eu fiz recentemente. É cada pergunta. Essa pergunta é difícil. Sabe o que que eu diria? Eu diria o seguinte: recentemente a minha vida tem girado em torno do lançamento de Pureza. E acho que dentro da criatividade que a gente vai encontrando com esse objetivo de trazer esse filme para o conhecimento das pessoas, hoje que a gente vive numa realidade muito compartimentada, ou a pessoa só acessa a internet, ou só assiste televisão, ou se a pessoa tem um determinado posicionamento político ou outro. Então a gente tem que ter um discernimento que vem da criatividade para conseguir entender com quem você está falando, para conseguir fazer com que a pessoa acesse essa mensagem do filme, entende? Então eu acho que é isso que a gente tem feito, pelo menos que eu acho que eu tenho feito. Que é tão difícil às vezes dialogar com as outras pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então acho que a gente tem que ter uma criatividade muito grande, um discernimento muito grande para encontrar uma forma que a pessoa vai entender o que você está falando. E é isso que a gente tem feito. É um exercício diário mesmo, constante. Uhum. Guto, qual a sua relação com Recife, com Pernambuco, com o cinema pernambucano, com as artes pernambucanas? Qual é a tua relação com Recife? Você gosta daqui, de Pernambuco? Como é? É engraçado que eu tenho uma relação com Pernambuco. Eu fui para Pernambuco, na verdade. Eu fui para Recife, na verdade, uma vez, que eu esqueci a palavra, foi numa conexão de um voo que eu estava fazendo, que eu ia passar algumas horas em Recife e decidi ir para casa de um grande amigo meu, que é o Cleodon Coelho. Só que mesmo só tendo ido para Recife uma vez, eu tenho uma relação muito especial com Recife, porque Recife é uma cidade tão artística, é uma cidade de artistas tão potentes, que, assim, todas as pessoas que eu conheço de Recife são extremamente educadas, extremamente, quando eu falo educadas, de cultas, sabe? São extremamente inteligentes, extremamente cultas, extremamente criativas, extremamente inspiradoras. E eu diria que Recife é uma das grandes capitais culturais do Brasil. E com relação ao cinema recifense, eu acho que não dá para não falar do Kleber Mendonça, né? Esse grande diretor que, enfim, adoro o cinema dele, fez Bacurau, Aquários, que é um filme lindo. Acho impressionante como que os filmes dele são catárticos no final, sabe? E, enfim, eu tenho uma grande admiração por Recife, por Recife não, pelo estado de Pernambuco, pela capacidade artística deles, e é muito maravilhoso. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu não podia deixar isso passar. Participei. Fiz Uhum. uma pontinha lá, uma pontinha pequenininha no filme Aquários. Foi? Foi, participei. Tá? Muito massa. Que legal. Foi uma experiência fantástica, muito bom Uhum. mesmo. Aí não podia deixar de falar isso. Se você pudesse levar um único objeto para a vida eterna, certo? Você é dada a escolha de você escolher do seu quarto um único objeto para você levar e viver a vida eterna com esse objeto do lado. Que objeto seria esse? Que objeto seria esse? Do meu quarto tem que ser meu violão, não tem jeito. Tem que ser meu violão.
Porque não precisa de nada, por exemplo. O meu impulso inicial seria, sei lá, uma câmera, por exemplo, para eu poder gravar para eu poder atuar, para eu poder fazer filme, sabe? Mesmo que eu sozinho carregando uma câmera, só que eu ia precisar de bateria, ia precisar de energia elétrica, ia precisar de um monte de coisa que eu não sei se tem lá. Meu violão não, é só tchim, 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 tchim. Ó, Guto, tanta gente legal chegando aqui, o tempo voa, né? Passa rápido, a gente Boa. está quase com uma hora. Gostaria de citar o nome de todos, mas é quase complicado, mas estejam todos agraciados, agradecidos pela presença. Eu te pergunto ainda, Guto, se você, o que mais te alegra, né, na profissão e o que mais te deixa triste na carreira de ator? O que é que mais te dá alegria e o que mais te dá tristeza na carreira de ator? O que mais me dá alegria na carreira de ator é poder me conectar com as pessoas, é poder acessar o coração das pessoas e poder fazer as pessoas se sensibilizarem para determinadas ideias, para determinadas histórias. Acho que a forma que nós enxergamos o mundo, cada um individualmente, vem através de narrativas, entende? Uhum. E acho que como ator eu tenho a oportunidade de fazer parte desse processo da construção de narrativas. E quando eu falo de narrativas, eu me refiro a narrativas para a gente fazer esse mundo melhor, sabe? Por exemplo, Pureza, por exemplo, a própria Todo Dia, Mesma Noite. É, Essa, para mim, é a grande felicidade de poder ser ator, que é de poder se conectar com as pessoas, é de poder trazer a conhecimento para as pessoas. E é uma grande tristeza que eu tenho, tem a ver especificamente com o nosso cenário brasileiro, que é um cenário, assim, dentro do meio artístico, de bastante dificuldade. É quase que um cenário de terra arrasada, entende? Onde é muito difícil você fazer as coisas por questões de falta de investimento, por questões de dificuldades financeiras. E eu ouço muito um debate no sentido de que, mas o governo não tem que ficar se metendo, não tem que ficar dando dinheiro para a arte, não tem que ficar dando dinheiro para a cultura. Quando que, na verdade, é a cultura que traz a nossa identidade nacional, é a cultura que faz a gente se entender e se enxergar como povo brasileiro. E dentro disso vem as narrativas, entende? E somado a isso, o pessoal faz a comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Porque os grandes estúdios lá, eles financiam os próprios filmes e tal. Só que, na verdade, não é isso. Isso é informação falsa, porque o governo também investe em cultura, também investe em cinema. O cinema americano se desenvolveu muito na época das guerras, por exemplo, em que o governo americano investiu no cinema para poder trazer uma sensação de nacionalismo americano, da bandeira americana balançando, sabe? E, obviamente, com esse impulso inicial, que normalmente vem de uma iniciativa estatal em todas as coisas, seja mercado automotivo, seja siderurgia, seja outras coisas, depois desse impulso inicial, aí a situação começa a andar de forma mais fértil, né? Porque a gente não tem mais a chamada terra arrasada, a gente tem um terreno fértil ali para que ideias possam se desenvolver, para que ideias possam ser autofinanciadas. E acho que a grande tristeza que eu tenho é o cenário que a gente vive hoje, mas que vem mudando lentamente. O audiovisual Uhum. brasileiro tem crescido muito. O cinema brasileiro, nesse momento, tem apresentado muitos filmes de qualidade. Pureza é um deles, que viajou o mundo. E a gente está mudando esse cenário aí, de pouquinho em pouquinho. Se o universo permitir, Tá. faremos mais Estamos avanços. mudando. E logo, logo teremos Logo, logo. melhoras. Amém. Guto, me diz uma coisa, nas horas vagas, quando você não está trabalhando, aí eu vou abrir um parêntese e perguntar se você continua fazendo live. Você já fez live, eu já assisti algumas lives suas, eu estava me lembrando. Aí o que é que você faz nas horas vagas? Tem algum hobby, alguma coisa assim? A princípio, o que eu faço nas horas vagas são. Eu faço um monte de coisa nas horas vagas, na verdade. É até difícil enumerar, mas eu gosto muito de assistir filmes, inclusive. Acho que assistir filmes, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Acho que, como ator, uma das minhas formas de trabalhar é ter repertório. Repertório emocional, repertório de vida, repertório de vivência, para poder trazer para os personagens que eu interpreto. Muito disso eu consigo assistindo o filme dos outros.
Muitos disso eu consigo entendendo e lendo sobre questões sociais, sobre a forma de se enxergar o mundo. Eu gosto de estudar muito roteiro, e daí que vem a construção de narrativas e como você convence alguém de uma ideia que é importante através de 1 hora e meia de cinema, sabe? Que isso é uma coisa que só o cinema faz. Me diz outra coisa que consegue converter alguém em 1 hora, 1 hora e meia. É o cinema, entende? Gosto muito de também, tenho tocado violão. As lives eu voltarei a fazer algum dia. A princípio não estou fazendo porque eu estou envolvido no processo de pureza, estava envolvido no processo do todo dia, mesma noite. E para fazer live, você bem sabe que requer uma preparação imensa, requer muita leitura, requer você entender com quem você está falando para não perguntar qualquer coisa, sabe? Então, assim, é uma demanda de energia e de tempo que, nesse momento, é importante eu estar focado em pureza, sabe? Então, mais um dia eu vou voltar, com certeza. Maravilha. É, eu sei que a gente precisa deixar você descansar também, né? Mas eu tenho mais uma perguntinha aqui. Pode Quais os fazer. conselhos que você daria, Guto, para quem está começando na arte de atuar? Aquela pessoa que está com aquela vontade, Aham. aquela mesma vontade que você teve no começo. Quais são os conselhos? Como eu acho que o primeiro conselho é pensar na carreira de ator como uma carreira como outra qualquer. Eu percebo que tem muita gente que ou está começando ou que tem uma visão que eu acho que é equivocada da carreira, que é chegar simplesmente de, me indica para fulano de tal, tu conhece o diretor? Fala de mim, faz alguma coisa, quando na verdade a minha experiência pessoal me diz que isso não dá em nada, entende? E eu acho assim que Esse é até pior, né? é até pior, porque você fica no lugar do chato, entende? Do que fica importunando. Então eu acho que é pensar a carreira de ator como uma carreira como outra qualquer, que requer você estudar, requer você aprender, ou seja, eu recomendaria a pessoa estudar teatro, eu recomendaria a pessoa entrar num curso de audiovisual, porque, enfim, atuar para a câmera é diferente de atuar para o teatro. E recomendaria também você ir conhecendo as pessoas através do seu trabalho, tá? Não é necessariamente conhecendo as pessoas de qualquer modo. Tem uma coisa que eu até converso com as pessoas sobre esse assunto. Eu faço muita comparação, por exemplo, com a carreira do advogado, porque eu também sou advogado. E hoje eu estou com 6 anos, vai fazer 6 anos que eu tomei a decisão de vir para o Rio para ser ator. E eu costumo fazer o paralelo de como seria caso eu ainda estivesse na carreira de advocacia. E hoje eu tô com Pureza que está saindo. Hoje eu já gravei série para Netflix que ainda não lançou. Então eu tô começando a fazer os meus primeiros grandes trabalhos. Meus primeiros grandes trabalhos estão começando a sair hoje. E eu tô começando a estar no radar, começando a ser mais conhecido pelo meu trabalho, que para mim é uma grande felicidade. E esse seria o mesmo tempo que eu demoraria como uma carreira de advogado para montar o meu escritório, para começar a sair os meus grandes casos, porque um processo judicial demora anos também para ser feito. Então é pensar com profissionalismo, pensar com seriedade, você ser uma pessoa disponível para fazer isso e para, enfim, dar o seu melhor. É uma carreira como outra qualquer. Eu daria esse primeiro passo, enxergar a carreira de ator não como farra, não como outra coisa, que muita gente acha que é. É uma carreira que requer você ser profissional, requer você ser dedicado, requer você estudar muito. E é isso. Você fez clipes também, né? Tem um clipe com Fafá de Belém, né? Isso, eu fiz um clipe com a Fafá de Belém, que inclusive tem uma história muito curiosa por trás desse clipe. Eu estava em Belém do Pará ainda não tinha mudado pro Rio de Janeiro. E nessa época, eu confesso que eu estava fazendo teatro escondido ainda. É, Aí eu estava gravando, escondido, um seriado para TV Cultura. Aí eu morava na casa dos meus pais nessa época, lá em Belém ainda. Tinha acabado de começar a comer pelas beiradas, entende? Eu comecei assim, comendo pelas beiradas, sabe? Dando só aquela mordidinha, mordidinha, e de pouquinho em pouquinho eu fui enchendo o papo, como diria meu pai.
Aí tava gravando esse seriado e eu percebo que um dia a gente chega muito cedo para gravar, né? A van ou o ônibus passa na sua casa, sei lá, 4 horas da manhã para 6 horas da manhã abrir o set, começar as preparações para a gente começar a gravar, sei lá, 7 horas da manhã, 7h30. E nesse processo de maquiagem, de botar o figurino, eu percebo que o figurinista ele tá me observando, assim, sabe, com um olhar curioso. Aí eu observando aqui assim, aí ele vira pra mim, aí ele, Guto, sabe dançar brega? Aí eu achei curiosa aquela pergunta, 6h30 da manhã, sabe? Aí eu, por quê? Aí eu, olha, eu tô olhando pra ti e eu tô produzindo o próximo clipe da Fafá de Belém. E cara, eu acho que, assim, quero te convidar pra fazer figuração. Mas, cara, eu tenho certeza que se a Fafá bater o olho em ti, ela vai querer que tu seja o namorado dela. Aí eu virei assim, sério, tu acha isso? Aí ele, eu acho sim. Mas e aí, tu sabe dançar brega? Aí eu pensei assim, putz, não sei. Aí eu falei pra ele, olha pra mim, tu acha que eu não sei dançar brega, irmão? Eu danço brega pra caramba, tô lá todo dia e tal. Aí ele, beleza então, Guto, o clipe vai ser amanhã à noite, e aparece lá com a gente então. Aí eu, putz, amanhã à noite, como é que eu vou fazer isso? Aí eu gravei a série, fiz a diária da série, né, o dia inteiro. É, Aí cheguei em casa à noite, desesperado, liguei para uma amiga minha, professora de dança, Elisa. Elisa, socorro, preciso aprender a dançar brega, urgente. Aí Aí eu busquei ela na casa dela, a gente voltou para minha casa, a gente fez um masterclass de brega, assim, aprendi uns passos, aprendi umas coisinhas assim. Terminamos a aula, fui gravar no outro dia, sabe, com aquela olheira gigante, fui gravar no outro dia. E chegamos na noite do clipe, eu cheguei para fazer figuração, começamos o processo ali e tal, até que estamos ali aguardando a Fafá chegar para o clipe e eu ouço aquela risada maravilhosa e característica da Fafá. Aí eu olho, gente, a Fafá tá chegando. Aí começaram a explicar pra gente como é que seria a gravação do clipe, qual a ideia e tal. Aí chegaram no fatídico momento de que agora vamos escolher quem vai fazer o namorado da Fafá. Aí Rony, eu tava assim, imagina era num bar bem tradicional lá de Belém. Eu era uma cabeça no meio de um bolo de umas 60 pessoas, assim. Eu era uma cabecinha, assim, sabe? Tipo, completamente misturado ali. Rony, dito e feito, a Fafá fez assim, tipo, você vai ser meu namorado. Aí eu, uhul! Que Que maravilha. maravilha, né? A coisa quando tem que ser, quando o universo conspira, conspira mesmo. Foi esse episódio, assim. Aí gravei o clipe de Quem Não Te Quer Sou Eu, dançando com o Fafá, que foi maravilhoso. Inclusive, foi esse clipe que eu acho que eu considero que foi esse clipe que foi o meu, acho que o meu parto como artista, entende? Quando eu finalmente saí do útero, porque, como eu te falei, eu estava fazendo teatro escondido. E esse clipe da Uhum. Fafá, ele lançou teve um lançamento super especial no Teatro da Paz, que é um grande teatro lá de Belém, um teatro histórico, uma estrutura muito boa. A Fafá fez um evento e ela passou esse clipe. E quando eu apareço no clipe, um monte de gente que me conhece, meu Deus, é o Guto! Aí, aí a partir daí não teve mais como esconder que eu estava fazendo teatro. E é isso. Que é mais fácil de conhecer você no clipe do que no próprio Pureza, né? Por causa da maquiagem, né? Do personagem, E né? no Porque fica Pureza, mais escondido. no Pureza eu tô muito diferente em Pureza. Eu tô É muito magro. diferente. Eu emagreci 7 quilos para Aham. fazer Pureza. Passei pelo nosso processo de laboratório, em que eu realmente abracei o convívio com os trabalhadores rurais reais que estavam com a gente. Então, peguei muito sol, eu tava muito mais bronzeado, eu tava umas 2 paletas mais escuro, assim, sabe, eu acho. É,
Aí, enfim, eu tô bem diferente no Pureza, o que pra mim é uma felicidade, porque eu acho que o trabalho como ator, assim, é especial poder viver outras pessoas e poder ser outras pessoas, entende? Perfeito, Guto. Guto, eu ficava aqui horas e horas, mas você é uma simpatia. Quero Obrigado. agradecer, gratidão muita por você estar aqui no meio desse corre-corre aí do lançamento de filme. Aham. Abrir esse espaço para a gente aqui foi maravilhoso. Gratidão, tá? A você e a todos que participaram, colaboraram. Te desejar cada vez mais sucesso, que venham filmes, que venham novelas, que venham clipes, que venha o que o universo tiver de mandar para você de bom, que Aham. ele mande e que você usufrua com saúde, tá? Com paz e com alegria no coração. Rony, muito Muito obrigado. obrigado. Eu te agradeço e eu queria convidar o pessoal para assistir Pureza, posso? Deve, vamos sim. Meu povo, eu queria convidar todos vocês para assistirem Pureza. Estreou ontem, dia 19 de maio. O filme conta a história dessa maranhense maravilhosa, dona Pureza Lopes Loyola, que quando o filho dela sai de casa em busca de uma vida melhor, ele desaparece e a partir daí ela começa essa saga procurando seu filho e ela descobre a existência da grande rede de trabalho escravo que existe até hoje dentro da Amazônia. Então, quero convidar vocês para assistir esse filme. É muito importante, gente, eu quero frisar isso aqui, ir na primeira semana em peso, porque é a primeira semana que define o quão forte o filme vai ser, o quanto tempo o filme vai ficar. Nós estamos fazendo o maior lançamento de filme de impacto social da história do cinema brasileiro. São 130 salas espalhadas pelo Brasil, em 23 estados brasileiros. Então, quero convidar muito vocês. Vão na primeira semana, o mais rápido possível. E é isso, meus amigos. Muito obrigado e eu tô com vocês aí. Convite feito, não deixem de ir. Quem não segue ainda o Guto no Instagram é Galvão Guto, passa a Isso. seguir, tá aí bem claro. Rogério, obrigado. Fátima, tanta gente, tanta gente. Queria citar o nome de todo mundo, mas sintam-se abraçados. Gratidão a todo mundo. E Guto, tudo de bom, tá? Grande beijo para você. Felicidades, saúde e sucesso, sempre. Amém. Muito obrigado, Gratidão. Rony. Grande beijo. A gente se encontra. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, meu povo. Guto, se tu conseguir sair daí, porque eu não tô. Tá funcionando não aqui. Tá funcionando. Que engraçado a Parece que gente aqui. congela. Quando Tá passa de ótimo. hora, congela. Vou sair aqui. Grande beijo. Vai Agora acontecer. de verdade. Aperta o X, não acontece nada. Vou apertar aqui. Tchau, beijo. Vou desligar. Tchau, querido. Tudo de bom. Tudo.